Olá, Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na carta aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 14. É o nosso irmão Paulo, né? Ele nos lembrando que hoje nós que aceitamos a Jesus Cristo somos completamente vivos. Sim, vivo no corpo, vivo na alma e vivo no espírito, né? Vivo no espírito. Então, o texto da NVI, a Bíblia na versão internacional, nova versão internacional, né? Vamos lá, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo ele está aqui reafirmando que Cristo, o Messias, o nosso Jesus, ele era Deus encarnado. Deus encarnado, né? Porque nós vemos em João 1,14 que fala: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Viveu entre nós. É João falando, né? Vimos a sua glória, glória como do unigênito, único. Na Bíblia nós encontramos o termo primogênito, que era o primeiro, e unigênito, que é o único. Jesus Cristo, da parte de Deus, é filho unigênito, é único, né? E da parte de Maria, ele é o primogênito. Porque Jesus Cristo, da parte de Deus, do Espírito Santo, ele é um único filho. Nós somos filhos por adoção. Nós fomos adotados à família de Deus quando aceitamos a Cristo. E Jesus Cristo, da parte de Maria, é o primogênito porque ele teve outros irmãos e irmãs, né? Um exemplo é Tiago. O evangelista Tiago é irmão de Jesus Cristo. Irmão de Jesus Cristo, né? Então aqui está dizendo que, pois em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus Cristo, ele era plenamente Deus e plenamente humano. Este é um dos mistérios da Bíblia de difícil entendimento. Este é um dos mistérios que nós temos que aceitar pela fé, né? E prossegue no versículo 10, olha: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, Jesus Cristo, ele é a plenitude da divindade. Ele é Deus que se fez homem. Completamente Deus, completamente homem.
Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. A Bíblia fala que ele é o cabeça da família chamado igreja. Da família chamado igreja. O cabeça é Jesus Cristo. Né? Eu não estou falando única e simplesmente da igreja local. Essa igreja que nós conhecemos, uma é verde, outra é amarela, uma fica na avenida, outra fica na rua. Não, estou falando da igreja invisível, que só Deus sabe, que também é chamada de universal, que também é chamada de católica na Bíblia. Né? E daí alguns humanos aproveitaram esse nome e colocaram na igreja local. Mas quando eu falo de cabeça da igreja, eu estou falando da cabeça da igreja, que só Deus conhece. E se nós acreditamos nele, se nós aceitamos essa verdade de que ele morreu em nosso favor, nós fazemos parte desta igreja universal, desta família universal, desse corpo que é chamado igreja, e o cabeça é Jesus Cristo. E então, nós também recebemos nele, em Jesus Cristo, também a plenitude. Também a plenitude. Tudo nele. Ele foi o escolhido antes da fundação do mundo. Ele foi o que veio para nos trazer redenção. E se nós aceitamos a ele, se nós aceitamos que ele morreu em nosso favor, se nós humildemente nos redimimos e estendemos a mão e aceitamos tão maravilhosa salvação, nós passamos a fazer parte desta família igreja, desse corpo igreja, e com isso recebemos a plenitude. É maravilhoso. É uma ação sobrenatural maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. E prossegue então. E nele quem? Em Jesus Cristo, também fomos circuncidados. Porque na família que Deus começou com Abraão, houve um acordo. Houve um pacto que todos, para pertencerem àquela família, todos os homens tinham que ser circuncidados, né? Tinha que ser para poder pertencer àquela família. Então, hoje, depois da vinda de Cristo, nessa família chamada igreja, nesse corpo chamado igreja, nele, em Jesus Cristo, nós também fomos circuncidados. Ou seja, cumprindo o pacto que Deus havia feito com Abraão, mas agora não com uma circuncisão feita por mãos humanas, não, mas com a circuncisão feita por Cristo, com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Aquela circuncisão de Abraão foi feita no corpo, era uma marca de um pacto de obediência a Deus. Esta circuncisão em Jesus Cristo não foi feita no corpo. Nós vamos entender. Olha no versículo 12 o que fala. 12. Isto aconteceu, quer dizer, essa circuncisão aconteceu quando nós, versículo 12, fomos sepultados com Cristo no batismo. Então, quando nós descemos as águas no batismo, nós morremos, né? Espiritualmente, é um ato simbólico, e quando nós saímos das águas, nós ressuscitamos o nosso espírito, né? Então, olha lá, ó, isso aconteceu quando vocês ou nós fomos sepultados com ele no batismo. E com eles foram ressuscitados. Quer dizer, nós descemos as águas, fomos sepultados com Cristo. E quando nós saímos das águas, fomos ressuscitados.
mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, né? Quando vocês estavam mortos em pecados, nosso espírito era morto. Quando que aconteceu isso, pastor? Quando Adão e Eva pecaram. O nosso espírito se desligou do Espírito de Deus. Somente através da aceitação de Cristo e do batismo nas águas, para aqueles que for possível, né, é que há esse nascer de novo no Espírito, o que Nicodemos não entendeu, né? Então, quando nós estávamos mortos antes de aceitar a Cristo, e nós éramos incircuncisos na carne, nós não tínhamos um pacto com Deus, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Então, antes nós éramos mortos e incircuncisos. No batismo, na aceitação de Cristo, houve essa vivificação. E juntamente com a vivificação do nosso espírito, Deus, Jesus Cristo, nos perdoou de todas as transgressões, de todos os pecados. Pecados passados, pecados presentes e pecados futuros. Pastor, então posso pecar que está de boa? Não, se você de fato aceitou a Jesus Cristo, você nem pensaria dessa forma. Porque eu fui pecado, eu fui perdoado, eu vou pecar. Não, em absoluto. Em absoluto. A gente, em agradecimento a tão grande salvação, a gente nem deve pensar em pecar. Isso não quer dizer que nós não iremos pecar, né? Nós continuamos sendo pecadores, mas pecadores arrependidos, que praticamos o pecado por um deslize, não por vontade, não por desejo, não por alegria. E quando nós deslizamos, escorregamos e pecamos, a gente rapidamente se arrepende, né? Então, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, né? Nós tínhamos uma dívida, né? Nós éramos escravos de Satanás, nós devíamos, em razão do nosso pecado, que consistia, e cancelou a escrita de dívidas, que consistia em ordenanças, e que nos eram contrárias. Quando Adão e Eva pecou, eles passaram a Satanás uma autoridade que Satanás não tinha, e o homem ficou em dívida, né? Ficou em dívida, e Satanás, ele tinha, entre aspas, razão em cobrar. Não, ele me pertence, ele pecou, ele é meu, então ele faz o que eu quero, né? Satanás, ele tinha, entre aspas, essa razão. Mas quando Jesus Cristo veio e pagou essa dívida, morrendo na cruz por nossos pecados, e nós aceitamos a Jesus Cristo, essa dívida é cancelada. Essas ordenanças são extintas, né? Por quê? Olha aqui, ó, porque Ele as removeu, pregando-as na cruz, morreu junto com Ele, morreu junto com Jesus Cristo, né? Morreu junto com Jesus Cristo. Então, irmãos, é muito importante que nós tenhamos essa visão, esse entendimento. Hoje, nós somos plenamente vivos. Não quer dizer que somos plenamente perfeitos. Não, não é isso. Mas hoje nós temos todos os instrumentos para viver uma vida num maior grau de santidade possível. Antes nós não tínhamos. Por quê? Nós éramos escravos de Satanás e nós fazíamos o que alegrava ao nosso Senhor, que era Satanás. Hoje, depois que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo, e fazemos tudo que alegra o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. E em Jesus Cristo
nos é oferecida uma vida abundante e plena. Olha o que fala João 10:10. O ladrão, Satanás, né? Vem apenas. Tem gente que acha que Satanás faz algo de bom. Não. O ladrão vem apenas, somente para isso. Para furtar, para matar e para destruir. Então é fácil a gente perceber a ação de Satanás. Não é difícil. Tudo aquilo que furta a sua alegria, a sua paz, né? Tudo aquilo que rouba a harmonia no seu lar, no seu trabalho, no seu corpo físico, né? Tudo aquilo que vem destruir a paz, o amor, né? Na sua família, na sua vida, nos seus relacionamentos, tudo isso vem da parte de Satanás. Porque é típico dele roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Né? Então, nós temos que entender isso. Nós temos que ficar atento a isso. Porque senão, de repente, nós estamos sendo usado por Satanás para fazer aquilo que não é o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus, a segunda parte do versículo, João 10:10, é que nós tenhamos vida. Satanás veio matar, tirar a vida. Jesus veio nos trazer vida. Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos vida e que a tenhamos plenamente, abundantemente, né? Agora, é preciso que nós aceitemos isso como fato. É preciso que nós aceitemos isso como verdade. Essa é a verdade. Primeiro, de que Satanás existe. Satanás existe. O texto fala que ele existe. Né? E o texto fala que ele vem para roubar, matar e destruir. E é preciso que nós aceitemos que Jesus veio para nos dar vida, vida abundante, plena. Plena. E será que nós adotamos isso? Será que nós vivemos isso? Essa vida plena em Jesus Cristo? Essa confiança? Esse relacionamento com Deus? Será que nós adotamos essa postura? Infelizmente, muitos não. Infelizmente, muitos não. Nós temos a tendência, irmãos, de definir como está a nossa vida, né, de acordo com as coisas terrenas. Nós comparamos a nossa vida de acordo com as coisas terrenas, né, tais como parentes, queridos, né, saúde física e bens materiais. Se isso está bem, nós nos sentimos bem, achamos que a nossa vida está boa. Né? Mas a verdade é que Jesus Cristo, ele tinha muito mais do que isso em mente, quando ele nos disse da vida plena. Ele tinha muito mais disso. Ele estava falando não de coisas temporais, não de coisas desse tempo, não. Ele estava falando de tesouros espirituais, tesouros eternos, né? É claro que nesse tempo que nós chamamos de agora, o nosso Deus,
ele nos proporciona e ele deseja que nós vivamos em paz com os nossos parentes, que nós desfrutamos da alegria de estar junto com os nossos entes queridos, esposa, filhos, pai e mãe. É claro, é evidente, mas nós não podemos esquecer que isso é temporal, isso é passageiro. Eu acho que o maior amor que um pai pode demonstrar por um filho, que um filho pode demonstrar por um pai, é mostrar a ele o caminho da salvação. O caminho da salvação. E dar pelo menos a esses entes queridos a oportunidade de escolher. Porque aqui na Terra, 100 anos, que nós podemos ter uma convivência. Mas e depois no céu? Viver eternamente na presença de Cristo junto com os nossos parentes, com os nossos queridos. Então nós temos que investir no futuro, investir no que é eterno. Eu acho que seria bom pensarmos nisso. A vida plena que Jesus Cristo nos oferece é uma vida de tesouros espirituais, que ainda com certo desfoque, ainda com certo... não na sua plenitude, se manifesta aqui na Terra, sim. Se manifesta. Mas como a Terra é caída, não se manifesta de maneira plena, de maneira perfeita. Um exemplo, uma criança. Uma criança é a coisa mais linda do mundo, não há dúvida. Você vê nascer uma vida. Mas nós não podemos esquecer que essa vida um dia vai perecer também, vai morrer, vai envelhecer. Não sabemos o que vai acontecer na trajetória da vida dessa criança. Ah, pastor, mas o senhor fica pensando nisso? Porque o meu desejo é viver na eternidade com essa criança. Então, desde tenra idade, desde novinha, já falar da eternidade, falar de Jesus Cristo, falar de Deus. Viver esse momento, mas sem esquecer do momento futuro. Do momento futuro. Nós sabemos que alguma desses tesouros nós podemos usufruir aqui agora, não há dúvida. Mas tem tesouros que estão reservados para nós no céu, somente no céu. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. E no 19, não acumular tesouros na terra, que é perecível, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. No céu não tem ladrão, amados. No céu não entra Satanás, não entra ladrão. Tá certo? Então, nós temos que ficar atento a isso, nós temos que observar isso. Nós estamos investindo na nossa vida agora ou estamos investindo na nossa vida no futuro? Claro, temos que priorizar o eterno, mas investir também na nossa vida agora, não há dúvida disso. Quando o apóstolo Paulo escreveu, quando ele falou sobre estar vivo em Cristo, quando ele falava da circuncisão, como ilustração, e o batismo como ilustração, ele nos deixa claro que esses tesouros espirituais garantidos em Cristo nos aponta para, primeiro, uma nova natureza. Uma nova natureza.
né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos esse tesouro, uma nova natureza. Né? A nossa natureza agora, ela não é mais uma natureza pecadora que deseja o pecado. Não, ela era até nós aceitarmos a Cristo. A nossa alma ainda é tendente a pecar ainda, não há dúvida. Mas o nosso espírito não. Nosso espírito está vivo. Ele não tem nada com relação ao pecado. Então, desde o momento em que somos salvos, Cristo, ele vive em nós, através do Espírito Santo. E a nossa velha natureza, ela, que era a natureza carnal, né? Que o espírito estava morto, era uma natureza carnal. Nós pendíamos mais para as coisas que nos dão satisfação, alegria na carne. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, essa nova natureza que nós recebemos é uma natureza espiritual. Espiritual, isso é maravilhoso, irmãos. Voltar a se relacionar com Deus. Isso é maravilhoso. O segundo tesouro é uma nova liberdade. Uma nova liberdade. Porque a salvação, ela nos livra do castigo do pecado. Havia um castigo, a morte eterna. A morte eterna. Quando nós recebemos esse tesouro espiritual, essa liberdade. Não, agora nós temos a vida eterna. A vida eterna. Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Não há mais dívida, não há mais culpa. Não há mais culpa. Romanos 8:1. Portanto, Romanos 8:1. Agora já não há condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, né? Esta é a verdadeira liberdade. Esta é a verdadeira liberdade. E ela é mais preciosa do que qualquer bem terrestre. Por isso que, às vezes, uma pessoa do mundo não entende como que um cristão, às vezes, passando dificuldade, dor, sofrimento, doença no corpo, ele está feliz, está alegre. Porque ele tomou essa consciência. Ele fala, vou pro céu, pô. Não tem mais condenação, sou livre. Vou pro céu, então isso traz alegria, confiança, sorriso no rosto, sabe? É isso, liberdade. Passa a ser livre. Né? E o terceiro tesouro seria um novo padrão de conduta. Um novo padrão de conduta. Né? Um novo jeito de ser. Agora obedecendo às leis desse novo reino ao qual pertencemos, que é o reino de Cristo. E quais são as leis, pastor, desse novo reino? Primeiro, amar ao seu rei. Né? Nós temos que amar ao nosso rei. E sobre todas as coisas. Amar ao nosso rei sobre todas as coisas. E depois de amar ao nosso rei sobre todas as coisas, nós temos que amar ao nosso semelhante. Ao nosso semelhante. Né? Primeiro, então, é amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. E de toda a nossa alma. E de todo o entendimento. Este é o primeiro mandamento. Né? Esse é o primeiro mandamento como resumo, né, irmãos? Jesus Cristo fez esse resumo aos doutores da lei que o questionavam. Né? Então, primeiro, resumindo a Constituição Federal do Reino de Deus. A nossa Constituição tem 200, a nossa Constituição do Brasil, acho que tem 250 artigos ou mais. Né? Então, se tivéssemos que reduzir, sintetizar em um versículo, em um artigo ou 2 artigos, é a lei do Antigo Testamento, né? 613 mandamentos, fora outros do Antigo Testamento.
Então Jesus Cristo resumiu em três, no meu entendimento em três. Ele fala aqui em dois, mas no meu entendimento em três, e os irmãos vão entender. Quais são, Jesus Cristo, o resumo da lei desse novo reino do Senhor, que é o reino de Deus? Jesus Cristo falou, olha, primeiro, né, Mateus 22, 37. Primeiro, ame ao Senhor, o seu Deus, que é o seu Senhor, que é o seu Rei, de todo o seu coração. Espírito, né? Aqui coração é espírito. De toda a sua alma, seu conhecimento, sua mente, né? E de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Você tem que amar o seu rei. Era bem parecido com o que acontecia com o povo de Roma, né? O povo tinha que amar o imperador. Só que falava da boca para fora, que por dentro, como o imperador não sabia o que se passava por dentro das pessoas, então ia tocando. Mas aqui não, nosso Deus conhece o nosso interior. E o segundo mandamento é semelhante a este. Aqui eu divido em dois, mas, né, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então eu entendo que o segundo mandamento é, primeiro, ame a si mesmo. Você tem que amar a si mesmo, né? E depois amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Se você não se ama, como é que você vai dar o que não tem? Normalmente as pessoas que são muito críticas com as outras é porque são críticas consigo mesmo, né? Normalmente as pessoas que vê muito defeito nas outras é porque vê muito defeito em si mesmo. E na psicoterapia fala que é alguma coisa como projeção, né? É mais ou menos isso. Então primeiro nós temos que amar nós mesmos, para depois, da mesma forma que nós nos amamos, amar o nosso próximo. Algumas versões falam nosso semelhante, né? Então é isso o novo padrão de conduta. É isso o novo padrão de conduta. O padrão de conduta do mundo é disputa, é briga, é querer levar vantagem, é querer estar certo o tempo todo, é não perdoar, não se arrepender. O padrão de conduta do reino de Deus não. É primeiro amar a si próprio, se perdoar, reconhecer que erra, reconhecer que perde, reconhecer que não faz tudo certo, né? E depois amar o outro, sabendo que o outro também erra, que o outro peca, porque é tudo igual. Não dá para cobrar a perfeição do outro se nós somos imperfeitos, né? Então, esse é o novo padrão. Ao sermos salvos, nós nos livramos do legalismo da antiga lei, né? Daquele ritualismo, sabe? Dos dias santos, dos dias separados. Não, acabou isso. Acabou isso. Nós separamos um dia para descanso e pensar em Deus. No meu entendimento, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No meu entendimento, né? Porque é um novo contexto, o desejo é o mesmo, separar um dia para Deus. Mas às vezes as condições desse novo tempo não dá. Você é um médico, está de plantão no sábado ou no domingo, não vai trabalhar? Quer dizer, é complicado isso, né? Mas enfim, respeitamos cada forma de entender. O que eu achando que é o certo é separar um dia para Deus. E dos rituais, né, que não leva a nada. Dos rituais que não está na Bíblia, né? Estava numa outra época, num outro momento. Jesus Cristo veio para nos superar tudo isso, nos dar liberdade, né? E agora nós vivemos uma fé em Cristo, cada vez mais confiança em Cristo. E a confiança vai aumentando, a fé vai aumentando do nosso relacionamento com Deus. E dessa forma nós nos livramos das 3 armadilhas que Satanás colocou na cabeça de algumas pessoas que conseguem ver isso na Bíblia. Quer dizer, Satanás colocou na cabeça de algumas pessoas um sentimento de culpa. Não, Cristo já nos perdoou, estamos livres da culpa. Livre da culpa.
Para outros, Satanás colocou o medo. Não, você não vai para o céu. Não, vamos para o céu sim. Jesus Cristo falou que vamos, nós vamos para o céu. Livrar-se desse medo. Livrar-se desse medo. E de outros a ganância. Não, agora você vai ser igual a Salomão. Não, Salomão foi um só. Não, Deus vai nos abençoar. Mas nós não vamos viver pela ganância, que é pecado. Que é pecado. Então, irmãos, em vez de vivermos presos, né, hoje nós somos completamente vivos. E vivemos em liberdade pela fé em Cristo. Vivemos em liberdade pela fé em Cristo. E nós podemos experimentar um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo, através do nosso espírito com o Espírito de Deus. Antes nós não tínhamos isso. Hoje não, nós temos esse canal de relacionamento, o nosso espírito com o Espírito de Deus. Esse é o religare. Esta é a verdadeira religião. O nosso religar, o nosso ligar de volta a Deus, foi Jesus Cristo que proporcionou. O que eu faço questão de enfatizar. O nosso religare, ou seja, a nossa religação, a nossa religião, é uma pessoa, Jesus Cristo. Só Ele é capaz disso. Irmãos, somos livres, mas livres e responsáveis pelas nossas manifestações de vontade, responsáveis pelas nossas decisões. Sabedores hoje de que temos o Santo Espírito a nos auxiliar, a passar por essa dificuldade, a passar por esse tempo. Mas somos vivos, completamente vivos, no corpo, na alma e no espírito. Tá bom, irmãos? Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse tempo que o Senhor nos proporciona. Palavra maravilhosa, Senhor, que nos esclarece, que nos tira todo o sentimento de culpa que Satanás ele quer nos incriminar. Mas damos graças a Deus que o seu Santo Espírito nos esclareceu a respeito disso. Que em Jesus Cristo nós somos livres de todas as culpas do pecado, de todas as culpas do erro. Vivemos uma novidade de vida. Hoje nós não sentimos prazer no erro, no pecado. Nós sabemos da nossa condição de pecadores, mas nós sabemos também que temos o Teu Santo Espírito a nos guiar, a nos capacitar. E que quando nós deslizamos, nós nos entristecemos, nos arrependemos e o Senhor continua nos perdoando. Não temos alegria no erro, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor é um Deus conosco, que nos renova a nossa mente, a nossa alma, a cada dia, a cada instante, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem renovado, trazendo esperança para a nossa vida, trazendo esperança para a nossa alma. Dando-nos, Senhor meu Deus, um olhar diferente para as coisas do mundo. Nós queremos olhar para as coisas desse presente século com o olhar do Senhor, que é um olhar que há saída, é um olhar de que o Senhor está no controle e que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam no Senhor. Nós confiamos, Pai. Nós confiamos no Senhor, por isso nós somos esperançosos, agradecidos, porque a nossa esperança não é vã, a nossa esperança ela se concretiza. Pai, que o Senhor continue abençoando na saúde física daqueles que necessitam, mas que seja conforme o Teu plano, Pai. Que o Senhor continue abençoando na alma de todos nós que necessitamos, Pai. Abençoe-nos a alma, traga-nos uma renovação de mente. E também abençoando as famílias, projeto do Senhor, as igrejas, Senhor meu Deus, local, que é o ambiente onde nós vamos para aprender do Senhor, que nos dê paciência para suportarmos uns aos outros, que nós possamos amar o outro como nós nos amamos, ó Pai. E que para isso nós precisemos nos amar cada dia mais, que nós precisamos nos amar, sabemos que somos a morada do Espírito Santo. Sabemos que essa virtude não está em nós,
mas que o Espírito Santo habite em nós e ele nos capacita. E que com esse olhar, Senhor meu Deus, esse olhar de compreensão da nossa limitação, da nossa falha, mas também com o olhar de que o Senhor tem uma afeição especial para nós humanos, nós possamos amar também o nosso semelhante, que às vezes não faz aquilo que nós esperamos, que não faz aquilo que nós desejamos, assim como também nós não fazemos para outros o que outros esperam, o que outros desejam. Que nós possamos nos perdoar uns aos outros. Abençoe também o governo, abençoe a sociedade como um todo. Abençoe, Senhor meu Deus. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós esperamos e confiamos. Por isso nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.